Salve, salve, primeirão, tudo bem? Pessoal, vamos aqui dar continuação à nossa aula de zoologia. Nós já falamos aí dos moluscos, né, que foi aí o último grupo animal que a gente falou, os animais de corpo mole, e dando sequência agora, vamos falar dos animais, né, que apresentam corpo alongado e dividido em segmentos, em metâmeros, segmentos em forma de anel. Vamos falar aqui dos anelídeos, ok? Bom, características gerais dos anelídeos. Animais de corpo alongado e cilíndrico formado por segmentos ou anéis dispostos em sequência, né? Então, na minhoca você observa que ela apresenta vários segmentos anelados, ó, tá certo? Exatamente o que caracteriza aqui o grupo, né? São 15 mil espécies conhecidas, né? E a característica evolutiva que surgiu aqui no sexto filo animal, né? No filo Annelida, foi exatamente a metamerização, né? Que é a divisão do corpo em metâmeros, tá? Ou seja, a partir daqui o corpo desses animais está bem mais organizado, né? Vocês viram que lá em moluscos, por exemplo, era tudo junto, guardado dentro da concha, era dividido apenas em cabeça, pé e um saco visceral, então todos os órgãos eram guardados nesse saco visceral. Aqui não. Aqui os órgãos eles já são dispostos aí, bem divididos em segmentos, né? Tá? E começa assim uma organização melhorada para o corpo desses animais, tá certo? Bom, eles são triblásticos, né? Apresentam os 3 fôlegos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. São eucelomados, eles apresentam o celoma verdadeiro, tá? E são bilatérios, né? A simetria desses animais é bilateral. Bom, a presença de cerdas para a locomoção, as minhocas elas têm a característica de estar cavando o solo com essas cerdas, estruturas bem pequenas que ficam aí entre os metâmeros, tá certo? Que facilitam aí, inclusive, para afofar o solo, tá? Bom, quem são, né, os anelídeos? As minhocas, as sanguessugas e os poliquetos, tá? As minhocas elas auxiliam na fertilização do solo, escavando túneis que favorecem a areação do solo, ou seja, são utilizadas aí, né? Pessoal que tem gente que cultiva, cria minhocas, tá? Para poder auxiliar lá no plantio, ok? Bom, a classe Oligoqueta, poucas cerdas, né? Então a gente tem aqui a divisão, a classificação no caso desses animais pela quantidade de estruturas locomotoras, tá certo? Então, no caso aqui, Oligoqueta, poucas cerdas, tá? Quem são? As minhocas, né? As minhocas, elas não apresentam muitas cerdas como os poliquetos, por exemplo. As minhocas, elas têm muito poucas cerdas, inclusive não dá nem para ver. Quando você pega assim a minhoca, você, cadê? Onde é que estão essas cerdas, né? Elas ficam exatamente localizadas entre os metâmeros e elas se locomovem, né? Para facilitar aí que a minhoca possa cavar a areia, né? Tá? Bom, elas vivem em solos úmidos e ambientes de água doce, né? Existem espécies de diversos tamanhos, desde pequenas minhocas até o minhocossu, tá? Que apresenta mais de 2 metros aí de comprimento, né? Aqui é o minhocossu, ó, uma minhoca gigante, tá certo? Bom, as minhocas têm um papel importante na fertilização do solo, ao se alimentarem de restos de vegetais, auxiliam o processo de decomposição e produzem fezes ricas em substâncias nitrogenadas, né? Ou seja, fertilizantes. Vão auxiliar aí no plantio, né? Bom, vamos ver logo aqui um vídeo, né? Falando aí. Olá, você já ouviu falar de minhocas e sabe qual a sua importância na natureza? As minhocas são animais invertebrados, de corpo cilíndrico e alongado, formado por vários anéis. A minhoca é muito importante para o solo, por vários fatores. Em primeiro lugar, ela é detritívora, ou seja, alimenta-se de restos de orgânicos de vegetais e animais. Por ter esse tipo de alimentação, ela elimina em suas fezes restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras. Essas bactérias, ao agirem sobre esses restos alimentares, produzem um material chamado de humus. O humus é muito importante para o crescimento das plantas, pois contém nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes necessários para a planta crescer
e se desenvolver. Além de produzir o humus necessário para o crescimento das plantas, as minhocas, ao se movimentarem embaixo da terra, vão fazendo túneis, que favorecem a ventilação das raízes das plantas e a penetração da água das chuvas, que colabora para a melhor absorção de água pelas raízes. As minhocas podem viver em torno de 16 anos, isso mesmo, reproduzindo-se muito rapidamente. Calcula-se que cada minhoca pode ter cerca de 15 milhões de ovos em toda a sua vida. Muita coisa, não é? Os solos que possuem grande quantidade de minhocas são considerados solos muito férteis, onde tudo que se planta nasce. Olha aí, hein, pessoal? Legal, né? O auxílio que esses animais aí trazem aí para a agricultura, né? Bom, a classe poliqueta, nós temos aqui, né, numerosas cerdas implantadas em extensões laterais de cada segmento, denominadas parapódios. Então, o animal poliqueta aqui, no caso, ele apresenta diversas cerdas, né? São muitas cerdas ao redor do corpo e elas nascem, né? Elas se projetam, na realidade, graças a essas estruturas aqui denominadas parapódios que são encontradas nas laterais. Tá? A cabeça desses animais, com vários apêndices sensoriais, né, apresentam palpos, apresentam tentáculos e ainda cerdas também localizadas na cabeça. Tá? São marinhos, né, algumas espécies rastejam no fundo do mar e outros são tubícolas, tá? Vivendo dentro de tubos construídos por areia e calcário. Tá? É o caso aqui do Chaetopterus sp, que é um poliqueta que tem a característica de cavar túneis, formar túneis e está lá dentro do túnelzinho guardadinho, escondidozinho lá. Né? Note que ocorre a circulação de água aqui no túnel, certo? Para o animal lá estar sobrevivendo de boa. Né? Aqui é mostrando os parapódios ventiladores que eles apresentam. Aqui são os parapódios comuns localizados na região da cabeça e aqui a boca do animal. Tá certo? Outros poliquetas, nós temos aqui o Palola viridis, tá? Muito conhecido, e também o Nereis virens, né? Que também é muito encontrado aí. Os mergulhadores que se aventuram aí no oceano, né, procurando espécies, acabam sempre se deparando com poliquetos se movimentando no fundo lá do mar. Ok? Bom, a classe Hirudinea, né, também é chamada de aqueta, ou seja, não apresenta cerdas locomotoras, tá? Não tem. As minhocas apresentam poucas cerdas, tá? Os poliquetos apresentam muitas cerdas, mas as sanguessugas, elas não apresentam cerdas nenhuma. Tá? Também são chamados de aquetos, pois não apresentam cerdas locomotoras nem parapódios e o corpo é achatado dorsoventralmente. Nós vimos lá no grupo dos platelmintos que são vermes de corpo achatado dorsoventralmente. A sanguessuga, para começar, né, ela é um anelídeo, ok? Ela tem um corpo dorsoventral, né, achatado dorsoventralmente, mas ela apresenta segmentos, né, coisa que os vermes platelmintos não apresentam, tá? Bom, vivem na água doce e no mar e outras vivem em brejos e em pântanos, tá? As sanguessugas apresentam duas ventosas para fixação, uma anterior, né, ó, e a outra posterior. Então, quando elas mordem as pessoas para chupar o sangue, né, elas ficam presas tanto pela ventosa anterior como pela ventosa posterior, tá certo? Elas apresentam aí uma saliva anticoagulante, que quando morde a pessoa não sente que foi mordido pela sanguessuga e ela fica chupando o sangue direto aí, já que essa substância anticoagulante encontrada na saliva, ela impede que se forme coágulo lá na hora da mordida, tá certo? Então, ela vai adorar quando ela estiver mordendo lá a pessoa para chupar sangue, tá? Então, elas têm essa característica, tá bom? Fixam-se no hospedeiro com ventosas e furam a pele sem provocar dor, né? E apresentam glândulas salivares com substância anticoagulante, ok? Pessoal, as sanguessugas, elas também são utilizadas aí na medicina, né? Para poder chupar o sangue dos pacientes, tá? Inclusive, vamos ver agora um vídeo, certo? Aqui da sanguessuga sendo utilizada aí na medicina. Olha só. O sangue incha neste paciente depois de uma cirurgia bem-sucedida. Sangue que precisa ser removido. Nesta sala de operações de última geração, os médicos usam removedores de sangue de última geração, sanguessugas. A sanguessuga tem 3 mandíbulas, cada uma com 100 minúsculos dentes afiados. Elas fazem uma incisão em Y no corpo.
Fortes anticoagulantes evitam que o sangue forme coágulos e garantem um fluxo regular de sangue no estômago. Um anestésico igualmente forte garante que o paciente não sinta nada. Um sanguessuga consome cerca de 10 vezes o seu peso corporal. E quando termina, ele simplesmente volta para a vasilha. A indústria médica está tentando desenvolver uma máquina que seja a versão do sanguessuga medicinal. Mas, por enquanto, alguns milhares de anos de inovação tecnológica humana ainda não alcançaram 500 milhões de anos de evolução. Legal, né? Viram aí a utilidade que as sanguessugas têm, né, na medicina? Bom, anatomia e fisiologia dos anelídeos. Revestimento corporal e sistema muscular. Tá? O corpo da minhoca é externamente revestido por uma cutícula fina e transparente, secretada pela epiderme. Embaixo dessa cutícula encontra-se a musculatura do animal. Gleison, o sistema muscular desses animais aqui é formidável, né? Porque ela realiza contrações e relaxamentos para facilitar na locomoção. É esplêndido. Bom, elas apresentam um clitelo, tá? Que é uma estrutura em forma de casulo, uma estrutura que forma o casulo, tá? Para a fecundação dos óvulos. Inclusive o clitelo, pessoal, ela é um segmento bem maior, né? Em relação aos outros segmentos do corpo da minhoca, tem um segmento maior, que é exatamente o clitelo. Tá? A contração da musculatura externa faz o segmento alongar-se, enquanto a contração da musculatura interna faz o segmento encurtar-se. Então o músculo está se contraindo e o outro relaxando, fazendo aí com que a minhoca possa se locomover. Aqui é mostrando, né, o celoma, que eu não tinha mostrado para vocês logo no começo, que são animais eucelomados, apresentam o celoma verdadeiro. Tá? Aqui é mostrando a epiderme, né, revestimento externo do corpo, a camada de tecido de revestimento, o celoma, né, e suspendendo os órgãos internos. Então estão aqui guardados aqui, suspensos aqui graças a esse celoma. Ok? Bom, vamos ver aqui um vídeo agora da locomoção, tá? Como é que, observando aí o sistema muscular, né, fazendo com que ela possa se locomover, tá? Olha só aí, ó. Então observa aqui a parte externa, aqui a musculatura externa com a musculatura interna, tá? Assim ela consegue ir se locomovendo, tá? Olha aí como é interessante. Todo o corpo se contraindo todinho, ó. Legal, né? Bom, o sistema digestório completo. Boca e ânus, ok? Esses animais eles se alimentam de detritos vegetais em decomposição, tá? A boca ela tem uma estrutura chamada prostômio, né? Que é localizada na boca como o primeiro metâmero que serve para cavar. Então esse prostômio ele vai cavando a areia e aí a minhoca vai se alimentando de detritos encontrados no solo, tá? Esses animais eles apresentam papo e moela. Gleison, todo animal que apresenta papo ele vai servir para armazenar grãos, vai armazenar detritos, ok? E a moela vai, no caso, realizar a trituração aí desses detritos, tá bom? Ela apresenta uma estrutura chamada tiflósole, que é um intestino com uma dobra interna para aumentar a área de absorção, tá? A digestão desses animais ela é exclusivamente extracelular, eles não têm digestão intracelular, tá? Pois eles apresentam secos intestinais. Então, esses secos intestinais eles já realizam aí, né, a absorção geral para o corpo do animal, beleza? Essa digestão, no caso extracelular, ela é realizada exatamente nesses secos intestinais. Bom, aqui ele está mostrando, né, alguns órgãos internos, né, o músculo circular, o músculo longitudinal, as cerdas, ó, que você ainda até agora não tinha mostrado para vocês, né, ó, essas estruturazinhas bem pequenininhas aqui de locomoção. Tá certo? O intestino aqui curvado, né? O tiflósole, tá? E aqui a gente está mostrando exatamente o sistema digestório do animal mesmo, né? A boca, tá? A gente tem aqui o primeiro metâmero, que é chamado prostômio, como já foi falado, tá certo? E aí o alimento é ingerido pela boca, passa pela faringe,
né, passa para o esôfago então o conduz aqui através de movimentos peristálticos para que o papo armazene, né, os grãos, né, os detritos. A moela vai triturar isso, tá? E depois é jogado para o intestino, onde será realizada a digestão lá nos secos intestinais, beleza? O que não é aproveitado pelo corpo do animal é transformado em fezes e sai pelo ânus, ok? Bom, o sistema respiratório não apresenta sistema respiratório, tá? A absorção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico são efetuados pela superfície corporal. Então nós temos aqui uma respiração cutânea, né, Gleison? Uma respiração que ocorre através da pele, tá? Então por isso que as minhocas elas estão sempre em locais úmidos, né? Porque a pele dela tem que estar sempre molhada, tem que estar sempre úmida para facilitar aqui a respiração cutânea. Apresentam pequenos poros dorsais pelos quais expelem o líquido do celoma para manter úmida a superfície corporal. Então, esses animais, mesmo não estando em areia molhada, eles acabam liberando esse celoma, esse líquido celomático, para poder deixar o corpo aí molhado, né? Para facilitar essa respiração. Então, aqui está mostrando exatamente a entrada do gás carbônico, atravessando a epiderme e o gás oxigênio, e o gás carbônico saindo aqui, né? Realizando aqui a troca gasosa. Ok? Bom, o sistema circulatório desses animais, esses animais eles apresentam 5 corações, tá certo? Porque o animal ele necessita realizar a circulação sanguínea para todos os metâmeros. Então, um coração somente não ia conseguir bombear o sangue para todo o corpo. Então, são necessários 5 corações, certo? Para poder estar bombeando sangue para cada segmento, indo e voltando, tá? A circulação deles é fechada, ou seja, o sangue circula no interior de vasos sanguíneos. Ou seja, os animais apresentam aqui veias e artérias, tá certo? A circulação fechada, pessoal, é aquela em que o sangue está passando por dentro de vasos, veias, artérias e capilares. Circulação aberta é aquela que o sangue ele não é passado por dentro de vasos sanguíneos, ok? Bom, apresentam 5 corações laterais que circundam a moela, né, usados para impulsionar o sangue. O sangue vermelho, né, alguns anelídeos apresentam sangue vermelho, pois apresentam os sais de ferro, né, que vão, no caso assim, compor a molécula de hemoglobina, a proteína de transporte. Muito parecido com o sangue dos mamíferos, né? O sangue vermelho, que apresenta hemoglobina como proteína de transporte, e o sal mineral ferro, né, o nutriente mineral ferro aí, certo? Na composição dessa proteína. Existem alguns anelídeos que apresentam sangue azul, tá? E aí, esses animais com sangue azul, ao invés da hemoglobina, eles vão ter hemocianina no sangue. E ao invés de ferro, eles vão ter cobre, tá? No sangue. E ainda existem alguns anelídeos com sangue verde, tá? A presença de cobalto, como sal mineral, né? E o pigmento seria a clorocruorina ou hemoverdina, tá certo? Então aí daria uma coloração meio que esverdeada para o sangue desses animais. Beleza, né? Aqui é mostrando, né, o coração, tá? O sangue ele está saindo aqui do coração pela artéria e ele chega até o coração através da veia, certo? E vão diretamente aqui, vai para os capilares, né, que vão sendo distribuídos aí pelos metâmeros, ok? Muito interessante. O sistema excretor é realizado por metanefrídeos, tá? Um par por segmento corporal. Aqui então, está cada, uma resposta cada, de YouTube. cada segmento corporal, a gente tem aí, né, esses nefrídeos. Bom, os excretas são recolhidos e eliminados para o exterior pelos nefridióporos, né, ou poros excretores, presentes em cada segmento do corpo. A amônia é o principal produto de excreção, junto com as fezes, contribui para a fertilização do solo. Então, além das fezes, né, que já são, no caso, nitrogenadas, né, vai facilitar aí, porque a amônia que é nitrogenada também está sendo eliminada aí junto com as fezes. Ok? E aqui é mostrando, né, os metanefrídeos, ó, as estruturas aqui de excreção, tá certo? Onde vão estar eliminando exatamente aqui a amônia para fora do corpo, que é o excreto nitrogenado desses animais. Beleza? Bom, o sistema nervoso e sensorial. O sistema nervoso é constituído por um par de gânglios cerebrais localizados dorsalmente, tá, sobre a faringe e 2 cordões nervosos ventrais. Observação, um par de gânglios por metâmero também. Então, cada metâmero tem aí o seu gânglio aí, né, bem dividido. Note que parece uma locomotiva, né? Cada parte, cada vagão tem aí individualmente as suas estruturas. É a mesma coisa aí que ocorre com as minhocas. O sistema sensorial é pouco desenvolvido e consiste em células epidérmicas especializadas na captação de estímulos
mecânicos, químicos e térmicos concentrados na região anterior do corpo. Então ele tem aqui os nervos sensitivos, né, e os gânglios cerebrais, ó, localizados aqui nessa região, tá bom? Legal, o cordão nervoso, ó, que está passando aqui por toda essa parte, né, que vai exatamente coordenar aí, né, algumas partes do corpo, né, relacionadas ao sistema nervoso desse animal, ok? E para encerrar a reprodução dos anelídeos, nós temos aqui a reprodução sexuada, tá? A maioria dos poliquetos é dioica, ou seja, eu tenho um poliqueto macho e tenho um poliqueto fêmea, tá? E realizam fecundação externa e desenvolvimento indireto, quando a larva é uma trocófora, tá certo? Uma larva semelhante àquela larva que nós vimos nos moluscos, tá bom? Porém, os oligoquetos e os irudíneos são monóicos. O que é que significa isso, né? O mesmo animal ele tem as duas partes, ou seja, hermafrodita, tá? Tem desenvolvimento direto, ou seja, não tem larva. Então, isso quer dizer que os poliquetos, eles têm larva e os oligoquetos e os irudíneos, né, os filhotes já nascem do ovo igual aos pais, eles não apresentam o estágio larval. Beleza, tá? Então aqui ele está mostrando, né, as minhocas aqui, ó, né? Cadê aqui as minhocas, né? Trocando aqui os seus clitelos, né? E esses clitelos eles vão estar liberando aqui as células sexuais de uma minhoca para outra, onde elas podem realizar aí uma fecundação cruzada, ok? Daí vai ser formado um casulo cheio de ovos. Olha só, né? O que é que vai acontecer aqui? Nós temos aqui, né, a cópula das minhocas, certo? Elas estão aqui, no caso, liberando células sexuais através aqui dos clitelos, né? Ó, troca recíproca de espermatozoides, tá certo? Ocorre então aqui uma inseminação cruzada, certo? Ele está mostrando aqui o receptáculo seminal, né, e inseminado, certo? E a separação das parceiras, né, porém com saco de ovos formados, né? A formação do casulo mucoso e ovulação em seu interior, né? Ocorre então o deslizamento do casulo e liberação dos espermatozoides acumulados nas vesículas, né? Elas acabam se esfregando e liberando aí, né, esses espermatozoides. Daí os espermatozoides, os óvulos, vão realizar a fecundação externa, tá certo? E aí, né, teremos a formação aqui de ovos que vão dar origem a novas minhocas, ok? Galera, valeu, um abraço e até a próxima, hein?